Olá pessoal, nessa nossa aula remota a gente vai ver aqui a base sobre o exercício 3 da nossa lista. Então o objetivo é fazer uma explicação geral aqui do que deve ser feito e aí vocês vão desenvolver a atividade para poder enviar como trabalho dessa aula. Então o objetivo é fazer o programa que ele controla o consumo de energia de eletrodomésticos de uma casa. Então a primeira coisa é a gente criar uma estrutura que vai armazenar os dados do eletrodoméstico, nome, a potência, que vai ser um valor double, né, um float, o tempo médio de uso por dia, que vai ser um float, e também aí qual que é o valor do quilowatt que a gente vai precisar posteriormente também. O valor do quilowatt aí, depois a gente pode receber, mas a gente precisa pelo menos aqui do nome, qual que é a potência e quanto usa por dia para que depois a gente consiga fazer os cálculos. Então, a primeira coisa é a gente criar a estrutura, depois a gente criar uma forma aí para a gente conseguir cadastrar e listar. Então essa vai ser a nossa atividade remota. E depois a gente vai desenvolver juntos em sala o restante das atividades aqui. Então vamos lá junto criar essa estrutura base, né, para que a gente consiga trabalhar. Então aqui dentro do VS Code aqui, a primeira coisa que a gente faz é abrir uma pasta do projeto que a gente vai trabalhar aqui. Então, no caso que eu já tenho uma pastinha para a lista 3, vou usar ela aqui. Dentro dessa pasta aqui da lista 3, até eu já tenho um exercício criado aqui, né? Então eu vou criar uma nova pasta aqui, que vou criar fora, né? Vou chamar de exercício 3. Deixa eu trazer ela para fora aqui. Então eu tenho aqui o meu exercício 2 e o meu exercício 3. E o objetivo é a gente criar o nosso projeto aqui dentro. Então eu vou abrir aqui, abrir o meu terminal integrado, garantir que eu estou dentro aqui da minha pastinha do meu exercício 3 aqui. Bom que a gente vai conseguir ficar visualizando os outros exercícios ali, né? Então, para a gente poder criar .NET New Console -N e aí o nome do exercício, né? Então, levando em consideração que a gente está fazendo um controle aqui de eletrodomésticos aqui, então eu vou chamar aqui de Eletro, o nome do projeto aqui, certo? Cadastrou aqui, já gerou aqui o nosso código que a gente precisa. Então a próxima etapa aqui que a gente vai ter dentro do nosso projeto aqui, eu só tenho o Program, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa estrutura. E aí depois o objetivo é que vocês consigam fazer toda a parte de cadastro, igual a gente fez lá no nosso tema de bandas, que ele está como exemplo lá. Então vamos criar aqui dentro do nosso projeto aqui. Vamos criar a nossa classe, vou chamar ela de eletro.cs, poderia chamar de eletrodoméstico. E aí a primeira parte que a gente faz aqui é colocar um namespace, né? Então, um namespace aqui, vou dar o nome aqui para o meu namespace aqui, vou chamar de cadastro de eletro. E aqui a nossa classe, que vai ser a nossa estrutura, né? Vou chamar ela de eletro. Então, lembrando aí, qual que é o objetivo da nossa estrutura? É agrupar um conjunto de atributos de tipos diferentes sobre um mesmo contexto. Então, nosso contexto aqui é uma fichinha ali, uma forma de cadastrar eletrodomésticos, que ela vai ter ali o nome, vai ter a potência, que vai ser em watts lá, e o tempo de uso. E aí esse tempo médio de uso diário. Então esse tempo médio de uso diário aqui que a gente vai cadastrar é para que a gente consiga, a partir da potência dele, a partir desse tempo médio de uso ali, que essa potência ali é em quilowatts-hora ali, a gente consiga fazer um cálculo ali e estimar quanto que ele está gastando isso, tanto em quilowatts quanto depois em valor monetário. Então uma vez que a gente quer já acessar direto aqui, né, sem precisar ficar criando aqui os nossos get setters, vamos colocar aqui tudo como public. Então aqui a nossa estrutura ela está pronta, né? Então uma vez que a gente vier aqui agora, a gente colocar aqui dentro do nosso namespace aqui, cadastro eletro, e aqui a gente vai ter static void main. Então aqui dentro do nosso main, qual que é a ideia agora? A gente vai conseguir criar um list aqui, que em cada posição desse list, lembrando que o list ele é um vetor, só que ele facilita a nossa vida, o que a gente vai ter em cada posição desse list? Vai ter um eletro. Então eu vou chamar aqui de lista de eletros, é igual a new list aqui de eletro. E aí tem uma fecha-chaves. Então aqui é a sua forma de quê? Aqui, nesse momento, a gente está criando um vetor que em cada posição desse vetor a gente tem um eletro. E o que cada eletro tem?
tem nome, potência e o tempo médio de uso diário aí. E aí, qual que é o nosso objetivo agora? A gente criar uma estrutura com que a gente consiga cadastrar, né? Então, a gente poderia aqui, simplesmente aqui, criar um eletro e dar um add aqui, como a gente já fez anteriormente. Mas qual que é o objetivo aqui? A gente vir criar aqui uma função, né? E aí depois a gente vai chamando a função, criar o menu igual foi feito. Então, eu só vou criar um pouco aqui do escopo aqui para que vocês possam fazer isso posteriormente. Então, a gente vai criar aqui uma função, né? Então, static. A gente vai cadastrar, no caso aqui, sempre que a gente cadastrar aqui, a gente considera que ele vai inserir, então a gente vai colocar void add eletro aqui, que vai ser para poder adicionar. E o que eu vou receber como parâmetro para poder adicionar? Vou receber aqui o meu list, que é, cada posição dele tem um eletro, que é a minha lista de eletros aqui. Esse nome aqui, o lista de eletros, lembrando que é um parâmetro, pode ser igual ao que eu declarei no main, ou poderia ser diferente. Então, poderia colocar aqui só lista. Funciona normal, né? Vou deixar aqui lista aqui, depois a gente pode manter o lista de eletros. Então, tanto faz aqui. E aí, qual que é o nosso objetivo aqui? Com que a gente consiga cadastrar um novo eletrodoméstico. Então, lembrando, aqui, quando a gente cria a nossa classe, a nossa estrutura, eu estou criando um modelo. E aí, cada um que eu vou cadastrar, o que eu quero fazer? Pegar esse modelo, tirar um xerox, tirar uma cópia, e essa cópia que eu tirei ali, aí eu vou preencher ela. Então, como que eu tiro esse xerox lá? Como que eu crio realmente uma nova fichinha para que eu possa preencher? Então, a gente vai colocar lá, qual que é o nome da estrutura? Então, essa estrutura que eu criei ali, essa classe, ela funciona como se fosse um novo tipo de dado que a gente acabou de criar. Então, eu tenho o tipo de dado eletro. Quando eu vou criar uma variável, eu não coloco lá int, o nome da variável, double, o nome da variável. Aqui, no caso, eu vou colocar eletro, o nome da variável. Então, eu vou colocar aqui eletro novo. Então, meu novo eletro aqui é igual a new eletro. Então, com isso aqui, ó, dentro de um novo eletro, o que eu tenho? Eu tenho nome, tenho potência e tenho esse tempo médio. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar e ler cada um deles, né? Receber dados para cada um deles. Então, a gente coloca ali um console.write. E aí, o que a gente vai querer fazer? Enviar uma mensagem lá, né? Entre com o nome. Ou simplesmente o nome ali. E aí, para a gente poder ler, a gente vai colocar lá, novo eletro, ponto o quê? Ponto o atributo que eu tenho aqui, ó. Então, novo eletro, ponto nome ali. Então, a gente vai lá, colocar aqui, novo eletro, ponto nome. Vai receber o quê? Vai receber a leitura, né? Console.readline. E quando a gente faz essa leitura aí, a gente pode até, na hora que a gente está fazendo aqui, né, a gente esqueceu de colocar o using system. A gente já leu aqui o nosso nome. Aí eu tenho que ler o que também lá? Tem que ler potência e o tempo médio. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Então eu posso até duplicar aqui, né, para facilitar a nossa vida. Entre com a potência e aí vou ler novo eletro ponto potência. Só que na hora que eu vou fazer a leitura do novo eletro ponto potência e ler aqui com o console readline, o que vai acontecer aqui pra gente? Aqui no caso, quando eu leio com o readline, aqui ele vai retornar aqui pra gente uma string e aí vai quebrar. Então, para que a gente não tenha esse problema, aí a gente vai colocar um int não, né? Double.parse. E a gente vai fazer o nosso parse aqui. A mesma coisa a gente vai ter que fazer aqui por debaixo, né? Então, vou até apagar aqui para puxar igual aqui, ó. Então, aí depois a gente vai entre com o tempo médio de uso diário. E aí, agora que na hora de ler aqui, a gente vai ler o nosso tempo médio de uso diário. E aí, a gente já leu tudo. Então, ó, já tirei o xerox, já li todos os dados. Agora, o que eu tenho que fazer? Adicionar dentro da minha lista. Então, vou colocar ó, lista de eletros, ponto add. E aí, o que eu vou adicionar? Vou adicionar esse meu novo eletro. E pronto. E aí, eu posso colocar aqui item cadastrado com sucesso.
E aí a gente já tem aí pronto a nossa estrutura base aí, essa é a nossa lógica que a gente tem. Se eu quiser mostrar, eu vou fazer a mesma coisa, criar uma função que vai percorrer cada posição da minha lista de elétrons ali. Uma vez que a gente percorreu cada uma das posições, a gente vai mostrar os dados que tem ali. E a gente vai organizar isso tudo em menu igualzinho que foi feito lá no nosso cadastro de bandas. Então a atividade que a gente tem para a semana é o quê? É pegar esse início aqui que eu acabei de citar e deixar funcional a parte de cadastrar e a parte de mostrar os elétrons aqui. E aí depois na próxima aula a gente vai dar sequência. Qualquer tipo de dúvida é só chamar dentro do nosso ambiente.